essa é a parte 4 do vídeo sobre o espectro do autismo, para os pais, para os educadores e interessados. E nessa parte eu queria estar falando sobre algumas terapias que são complementares. Eu falei no vídeo anterior sobre a psicoterapia, sobre a comunicação alternativa. Agora eu queria estar falando sobre, como eu falei, sobre algumas terapias complementares. Acho que primeiro a gente precisa tomar cuidado para não cair numas terapias muito esquisitas, né? Numas coisas assim totalmente sem evidência científica nenhuma, totalmente pirado, e isso é muito comum nos transtornos que são de longa duração. Então, como o autismo, como eu disse, é um jeito de ser, a pessoa é assim e vai morrer assim, existem sempre as falsas promessas e os falsos sábios e curadores e etc. Então, eu acho que é importante tomar cuidado com isso. Eu vou falar de algumas terapias que, apesar de serem o que eu estou chamando de complementar, elas têm um nível de evidência significativo, bom, embora não perfeito, mas é um nível de evidência bom, tem muitos relatos, muita experiência com isso. Então, primeiramente eu queria falar da terapia de integração sensorial. Essa terapia ela é feita por um terapeuta ocupacional, por um fisioterapeuta, e ela se baseia nessas questões sensoriais da criança. A gente sabe que muitas crianças do espectro, eles têm também uma dificuldade motora, uma dificuldade de coordenação e um processamento sensorial diferente das outras. Então eles podem ser muito sensíveis à luz, à música, mas também ter um comportamento de esquiva, de evitar tudo aquilo que exija uma certa demanda em termos de equilíbrio, em termos de integração sensorial. Então o que é feito é que se propõe desafios sensoriais para aquela criança. Por exemplo, se a criança tem que andar numa ponte que é pendente. Então a criança, às vezes, do espectro, ela não vai querer, ela vai morrer de medo, ela se esquiva daquela experiência. Mas aquela experiência ela vai exigir integração do sistema vestibular de equilíbrio no ouvido interno, no sistema nervoso central, ela vai exigir uma integração da motricidade, dos reflexos, para manter o equilíbrio postural, para não cair nem para um lado nem para o outro, e vai exigir a integração também visual. Então a criança ela começa a juntar tudo isso, todas essas informações vão para o cérebro e elas precisam ser casadas para que elas sejam congruentes. Eu não posso ter um reflexo de me inclinar muito para cá se eu estou vendo que na realidade a coisa está indo para o outro lado, né? Eu tenho alguns reflexos que são preparatórios, que são antecipatórios, e outros que são adaptativos, que são de ajuste, mas todos eles dependem é a resposta que eu dou a partir de estímulos que eu estou vendo e que eu estou sentindo. Então eu estou sentindo a posição da minha perna, eu estou sentindo a posição da minha cabeça, eu estou sentindo que músculo que está contraído ou não. Enfim, essa terapia tenta melhorar a coordenação, mas também é uma terapia que acalma, que diminui a ansiedade, que diminui a esquiva, o isolamento, o medo, a ansiedade. Além do mais, é uma terapia feita, obviamente, por uma pessoa, quer dizer, ela tem um aspecto interativo, um aspecto de relação uma relação muito íntima entre o terapeuta e a criança, porque eles estão se tocando, eles estão juntos enfrentando os desafios, etc. Então a terapia de integração sensorial é muito interessante, é uma terapia bem bacana para se fazer com as crianças, principalmente quando a gente observa essas dificuldades de coordenação, de equilíbrio e esses comportamentos de esquiva. Também ajuda as crianças que são hiperativas. A gente não confunde a terapia de integração sensorial com intervenções baseadas na sensorialidade. Essas intervenções elas já têm assim, menos evidência, elas são coisas menos sistematizadas, mas são algumas intervenções que os pais ou educadores ou terapeutas fazem para acalmar a criança. Por exemplo, às vezes a criança precisa de alguma coisa que a aperte, ou às vezes a criança ou é massagem, ou é fricção, ou é balançar, mas são sempre coisas passivas. Então a diferença aqui é que você está dando um estímulo passivo para tentar, através desse estímulo, acalmar a criança. Não há nada de errado com isso. Isso pode ajudar muito, isso pode melhorar o estado emocional da criança naquela situação. A massagem pode ser uma coisa perfeita, o aperto, o abraço, ou a criança ter uma almofada, um canto que ela fique ali protegida, que é o canto só dela, até ela se acalmar.
Tudo isso tem que ser tentado de uma forma individual. Eu só estou tentando colocar uma diferenciação. Uma coisa é a terapia de integração sensorial, que exige esse desafio sensorial, e o outro são as intervenções mediadas na sensorialidade, que são estímulos que a criança recebe passivamente com a intenção de acalmá-la, de reduzir a sua ansiedade. Uma terapia super importante dentro do espectro é a musicoterapia, né? Porque as pessoas do espectro do autismo, elas têm uma tendência muito grande para gostar de música, para apreciar a música, responder à música, mas também para serem muito bons em música. Então tem vários estudos, inúmeros, milhares, que mostram que as crianças existe uma porcentagem maior de crianças com ouvido absoluto, as crianças têm uma percepção de ritmo melhor, elas conseguem imitar uma melodia que foi tocada uma vez, elas conseguem reproduzir, elas conseguem aprender as melodias, os ritmos, enfim, de uma forma mais rápida, então eles têm um talento musical. Existe uma característica que pode aparecer no autismo que é chamada de savantismo, antigamente chamada síndrome de Savant. O savantismo, ele é uma ilha de alto desempenho em uma pessoa que de resto tem um déficit intelectual. Então é uma pessoa que de uma forma ele tem um desempenho muito baixo, por exemplo na socialização, na linguagem verbal, na resolução de problemas de um modo geral, mas em uma determinada ilha ele tem um desempenho muito alto. O savantismo ele acontece em 30% das pessoas do espectro do autismo. Muito frequente, então, nas pessoas do espectro do autismo, que eles tenham essa ilha de autodesenvolvimento, que pode ser a matemática, cálculo de calendário, memória, computação, mas que em 1/4 dos casos, quer dizer, em 25% dos casos, é a música. Então a música, existe uma relação muito estreita entre música, genialidade e espectro do autismo. Então só por esse motivo a gente já quer usar a música como um recurso. Mas além disso, além da música então poder ser usada para delimitar rotinas, para acalmar a criança, para músicas para reduzir sua ansiedade, mas a música ela tem um outro aspecto também, um aspecto interativo. Você pode usar a música de uma forma, através de jogos, você pode ter uma comunicação musical, ou seja, eu coloco algumas notas, eu começo uma melodia e você termina, eu começo a cantar uma música e você completa, eu coloco uma rima e você vai colocar o outro trecho que é a outra rima. Isso ajuda no desenvolvimento da linguagem, isso ajuda na socialização, isso ajuda na atenção compartilhada, porque já é um exercício de atenção compartilhada, nós dois temos que estar prestando atenção na mesma coisa, mas também ajuda na imitação, então porque eu tenho que prestar atenção em você para te imitar, para completar o que você está fazendo, a reciprocidade. Então a gente acha assim que a música ativa os neurônios espelhos, que são neurônios que são ativados quando eu faço uma ação ou também quando eu observo que aquela ação está sendo feita. São neurônios que dão uma certa reciprocidade e que fazem com que eu entenda o que está acontecendo com o outro. Então, os jogos musicais feitos na musicoterapia não são apenas colocar música para a criança ouvir ou cantar para a criança, o que também é muito bom, mas nos jogos de interação que exigem que a criança também desenvolva o ritmo, que ela reproduza, que ela improvise, que ela cante, eu estou treinando várias habilidades motoras, linguísticas. Outra coisa interessante é que isso é meio que um mistério. As pessoas do espectro do autismo, eles têm uma dificuldade muito grande em reconhecimento das emoções nas faces, reconhecimento das emoções na prosódia, ou seja, na entonação com que eu digo as coisas, mas eles têm preservado o reconhecimento das emoções na música. Então eles sabem dizer se uma música tem um colorido triste, se tem um colorido alegre, se tem um colorido assustador, se tem... Quer dizer, eles conseguem fazer a decodificação emocional do que a música está dizendo. A música, ela não é referencial, a música não é uma coisa que está reproduzindo ou representando nada. Ela não representa nada além dela, ela é em si. São padrões de sons,
de alturas de sons, de intervalos entre esses sons, de espaço de tempo entre esses sons, e esses intervalos, essa combinação já diz tudo que a música tem para dizer. Ela não se refere a nada, ela não é como a linguagem que pode de repente ser mal interpretada, ser mal compreendida, eu disse isso, mas eu queria dizer aquilo, eu fui irônica, a música não tem nada disso, então ela é um caminho muito bom para o autismo. Ela não o coloca diante dessas situações que colocam muito, que deixam muito clara a sua dificuldade, que são as situações de interpretação linguística, de comunicação verbal e de socialização. Então a música, com isso, ela abre um caminho para que ele consiga se socializar, consiga se comunicar, sem precisar usar a linguagem verbal com todas as complicações que ela tem, metáfora, linguagem figurada, entonação e assim por diante. A música, ela ativa várias áreas das nossas emoções. A música, a gente acredita que ela ativa circuitos que nós temos circuitos cerebrais preparados para processá-la. O ser humano é um ser biologicamente musical, biologicamente que já nasceu para gostar de música, para querer interpretar música e para querer fazer música. E o cérebro das pessoas do espectro do autismo, por algum motivo, ele é ainda mais preparado ou predisposto para isso. Então a musicoterapia é uma coisa bem legal para ser feita com crianças do autismo. Uma outra coisa que eu queria falar é a arte-terapia. A arte-terapia claro, a musicoterapia é uma forma de arte também, mas a arte-terapia que eu estou me referindo são as artes plásticas. Então eu estou falando de escultura, de modelagem, de pintura, de desenho, né? Aqui essas crianças, adultos podem ter muita facilidade, porque também não exige a linguagem verbal. Eu posso fazer um desenho, esse desenho pode ser interpretado de várias formas, não existe uma interpretação correta, única, e então assim, isso dá uma liberdade de expressão muito grande. Eu posso fazer uma forma mais abstrata, além do que, como eu já disse anteriormente, as pessoas do espectro têm também um gosto muito grande pelos estímulos visuais, pelos detalhes visuais, e acredita-se que essa capacidade de processamento visual tão detalhado esteja relacionada a uma capacidade de desenho bastante realista. Então a gente tem alguns gênios do espectro do autismo que são famosos mundialmente, que eles, teve um rapaz que ele sobrevoou a cidade de New York, depois ele conseguiu pintar realisticamente, retratar toda a cidade de novo como ele a tinha visto, Manhattan. A Nádia, a menina que desenhava coisas, tinha um desenho maravilhoso, inclusive um cavalo, que estava mais bonito que o cavalo do Da Vinci, isso no livro do Ramachandra, comparando. Mas enfim, eles têm um talento, um gosto pelos estímulos visuais, pelos recursos visuais, e têm uma capacidade de percepção de detalhes, uma capacidade em desfazer ilusões de óptica, de ver as coisas como elas realmente se apresentam aos olhos. Então a arte-terapia ela pode usar essa habilidade, mas também a arte-terapia ela tem a companhia do terapeuta. Ela cria para a criança um espaço seguro, onde ele vai chegar com um objetivo e ele vai fazer alguma coisa que tenha começo, meio e fim. Ele tem que se sentar, ele tem que lavar a mão, ele tem que pegar os instrumentos que ele vai utilizar, sejam eles pincel, lápis de cor ou instrumento para esculpir. Ele vai ter uma proposta e ele vai desenvolver essa proposta com a figura do terapeuta, que é uma figura estabilizadora, uma figura de confiança, uma figura protetora e uma figura organizadora dessa rotina, desse ritual. A criança pode, às vezes, como eu falei, as crianças com autismo eles podem ter muita esquiva, tem coisas que ele não tem, muito nojo, tem texturas, tem coisas que eles não suportam. Às vezes, durante essa terapia com argila, com papel machê, ele pode perder ou pelo menos reduzir essas esquivas sensoriais. Mas também tem um aspecto importante na arte-terapia, que são as funções executivas. Um dos modelos para explicar o autismo é que eles apresentam disfunção executiva. Simplificando bastante, as funções executivas são capacidades da nossa mente em se organizar,
eu conseguir organizar minha mente para atingir um determinado objetivo. Então isso envolve a minha capacidade de planejar um processo em etapas, antevendo a etapa final, o resultado final, coordenar o meu tempo, automonitorar se eu estou realmente dando conta dessas etapas, se as coisas estão evoluindo como eu queria, ter flexibilidade para mudar a minha estratégia, desenvolver uma outra estratégia. Então essas capacidades todas, elas são alteradas no autismo, eles têm uma dificuldade em focar a atenção, eles têm uma dificuldade em filtrar os estímulos e vão ter uma dificuldade em se organizar. E quando você está nesse processo da arte-terapia, isso é treinado. Então esse também é um aspecto interessante e que pode ser utilizado, ou seja, a criança fica mais calma, mais organizada e tem uma coisa que ela conseguiu fazer, ela tem uma recompensa muito positiva, né? Ela tem a recompensa daquilo que ela criou, e aquilo que ela criou é bonito, porque não existe uma regra, não precisa se adequar, não precisa ser uma forma específica ou um desenho específico, pode ser uma coisa abstrata, aquilo está feito e aquilo está finalizado. Então a arte-terapia é uma coisa interessante. Eu também queria falar sobre a terapia baseada em animais, ou mediada por animais, ou intervenção mediada por animais. Então tem vários animais, gato, cachorro, pinguim, cavalo e assim por diante. A ideia dos animais é que pode ser que a criança goste por causa da textura, do toque do animal, mas eu imagino que o animal também é assim, ele é um ser vivo, ele tem reações, ele tem emoções, só que ele funciona na sua socialização de uma forma muito mais simples, porque não tem a linguagem verbal, não tem a ironia, não tem o sarcasmo, não tem a piada, não tem as entrelinhas, né? Então ele acaba sendo um ser que permite a troca de afetividade de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil. Os animais eles podem ser usados, eu posso usar a terapia, a intervenção mediada por animais simplesmente fazendo com que a criança tenha um animal de estimação, que ela goste, que ela cuide, que ela dê banho, que ela alimente, como pode ser uma coisa extremamente bem estruturada, com um ecoterapeuta ou um psicoterapeuta usando aquele animal para ensinar a criança determinadas coisas, né? A ecoterapia ela tem um outro aspecto, além do aspecto afetivo, de cuidar do animal, de pentear o animal, os pelos, de dar comida para o animal, etc. Ela tem também o aspecto da integração sensorial, porque ela é um desafio sensorial, é um desafio de equilíbrio pelos movimentos do cavalo, e ela cria essa intimidade com esse animal. Então a gente sabe que as terapias, as intervenções mediadas por animais, elas têm bons resultados em diferentes estudos, no sentido de deixar a criança menos ansiosa, de deixar a criança mais participativa, de deixar a criança menos isolada, a criança tem menos crises de agitação, a criança coopera mais, a criança acompanhada do animal se sente mais segura, então os resultados também são bons, também é uma coisa interessante que pode ser tentada. Por último, nesse vídeo eu queria falar sobre a intervenção mediada por pares, que também é uma coisa que eu acho muito interessante. Intervenção mediada por pares consiste em você utilizar uma criança mais ou menos da mesma idade como um coterapeuta, uma criança para ensinar as coisas para outra. Isso eu posso utilizar para uma criança que tem TDAH, que tem transtorno de conduta, ou que é excessivamente tímida, ou que está deprimida. Que criança é essa que eu vou utilizar? É uma criança que tem grandes habilidades sociais, é uma criança prestativa, é uma criança otimista, é uma criança extrovertida, muitas vezes é uma criança até que tem um certo prestígio, um certo carisma na classe, e essa criança eu vou estar instruindo de uma forma, não de uma forma de dizer assim, olha, aquele ali é doente, você vai lá e o ajuda, porque isso vai aumentar o estigma, vai aumentar o preconceito, vai aumentar o complexo de inferioridade. Eu vou estimular, olha, nós vamos fazer um trabalho em grupo, é um trabalho muito legal, nós vamos estar trabalhando com ele, vamos agora montar um quebra-cabeça juntos, ou nós vamos trabalhar num jogo de dominó, ou simplesmente eu trago uma criança da mesma idade para passar a tarde com ele, 2, 3 horas por dia, e a criança, principalmente a menina, a mulher, né, a gente já tem esse lado mais sociável, a gente tem mais empatia, talvez menos competitividade, ou talvez esse estereótipo da mãezinha, ou seja,
enfim, a menina, ela acaba, parece que ela se encaixa melhor nesse papel de querer ajudar, de querer ensinar e de querer brincar e de ir sacando como lidar com aquela outra criança. Então a terapia mediada por pares pode ser feita na escola, colocando uma criança para brincar com ele no recreio. Por exemplo, essa questão do recreio, tem um estudo que fez assim, eles treinavam as crianças para reconhecer quais estavam isoladas, independentemente de qualquer diagnóstico, elas não tinham informação diagnóstica, mas que criança que estava isolada e como que ele iria trazê-la para o grupo. Então, essa criança carismática era usada como uma ponte para trazer a outra isolada ou com dificuldade de socialização para o grupo. Isso é bom para a criança carismática, porque geralmente elas vão gostar de estar fazendo isso, elas não vão se sentir sobrecarregadas, elas vão se sentir muito úteis, né? E isso vai ser muito bom porque acontece de uma forma natural, num ambiente natural, meio que sem ninguém perceber muito que ali está sendo realizada de fato uma terapia. É isso.